Olá, pessoal, já estou aqui. Vamos lá começar a nossa LinkedIn Live, onde eu vou falar do desafio que é a gente fazer vendas, né? Hoje de manhã eu estava fazendo uma palestra para a Rede Mulher Empreendedora. Eles fazem um fórum que chama Fórum Empreendedoras. Tinham 5 mil mulheres inscritas, uma loucura, uma feira gigantesca. Tinham homens também, tá? Não era um evento exclusivo para mulheres. Eles tinham lá uma trilha chamada Trilha Empreendedora, com o objetivo de contribuir para que mulheres que empreendem, que já têm algum tipo de experiência empreendendo, que estão começando a empreender, ou que desejam empreender, pudessem se aprender mais, né, se desenvolver. Afinal de contas, empreender é um desafio gigantesco. E aí eu fui convidada para abrir a trilha empreendedora. Então a minha palestra foi a primeira, às 10h45 hoje, e o tema foi Sei Fazer, mas Não Sei Vender, onde eu dei 10 dicas práticas que eu vou compartilhar aqui com vocês, cada uma delas, e depois vou deixar gravado e vou subir no YouTube também, para que quem não teve a oportunidade de assistir a palestra lá possa assistir, porque eu fiz inclusive essa promessa. A sala ficou pequena para a quantidade de pessoas interessadas pelo tema, e depois, conversando com a Marcela Quiroga, que é a diretora de expansão da Rede Mulher Empreendedora, elas fizeram um mapeamento das principais dores que as mulheres têm na hora de empreender, e a principal delas é vender. Então, muita gente começa a empreender, tem um sonho, produz alguma coisa, se conecta, mas na hora de vender o seu produto ou serviço, existem uma série de dificuldades, e foi sobre isso que eu falei. Foi uma palestra curta, foram 30 minutos, e eu brinco que eu terminei num duplo twist carpado, porque, né, faltando 12 segundos para chegar nos 30 minutos, eu encerrei a palestra. Então foram dicas rápidas, muito mais para provocar e permitir as pessoas procurarem mais informações sobre, do que um curso onde a gente trabalha a ferramenta, etc e tal. Então, se você que está assistindo, né, tem esse desafio aí, eu não sei se vocês estão em busca de recolocação, se são profissionais hoje que trabalham em alguma empresa, se empreendem, se estão pensando em empreender, podem também mandar algumas perguntas, interagir aqui no chat, que aí eu vou tentando, à medida do possível, responder a cada uma dessas questões, beleza? Então vamos lá, o título da palestra foi Sei Fazer, mas Não Sei Vender, né? Como eu já comentei aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Manciola, eu sou sócia fundadora da Posiciona. A Posiciona é uma empresa de educação e desenvolvimento. A gente trabalha basicamente com as áreas de vendas e atendimento. Ou seja, nós somos especialistas nisso. Eu já estou há 17 anos trabalhando como treinadora, consultora e palestrante de vendas. E nesse período, né, de grandes aprendizados, eu acabei consolidando boa parte deles no livro que eu lancei há duas semanas, né? Chamado Bora Bater Meta, o desafio da venda presencial no mundo cada vez mais digital. E é um livro que muitas pessoas perguntam pra mim: ai, Carol, bora bater meta, não é um título muito agressivo, não? Eu falo, gente, primeiro, meta é coisa da vida, e segundo, meta é uma coisa que a gente tem que bater todos os dias. Então, a perspectiva do bater meta é uma meta sustentável, uma meta que beneficia todos os envolvidos no seu atingimento, e a pegada do livro está muito voltada para como criar valor, né, para o cliente por meio de um processo de vendas humanizado. E quando eu falo processo de vendas humanizado, eu estou falando de humanizado no sentido de ser bom para quem vende e ser bom para quem compra. Eu não sei se está habilitado como é que chama? Porque eu não recebi até agora nenhuma mensagenzinha no chat. Não sei se está funcionando. Deixa eu só testar aqui, gente, porque eu tô achando estranho. Ju, você tá assistindo? Manda uma mensagenzinha pra ver se vai aí no chat, porque pra mim não tá aparecendo nada. Enfim. Oi? Pois é, pra mim não apareceu absolutamente nada, gente. Eu vou ficar tentando acompanhar por aqui. Então eu vou seguir aqui. Opa, agora acho que eu tô conseguindo ver. Agora sim, olá, Carol, tanto como profissional CLT, agora como autônoma, né? Desenvolver no site, lojas virtuais. Eita, praticamente os clientes são por indicação. André, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, gente. Agora eu tô conseguindo ver as mensagens de vocês, então eu posso interagir de forma melhor aqui. Então, voltando, todo mundo agora quem já não me conhece, passou a conhecer um pouco mais, né? Quem é a Carol Manciola. Além de tudo isso, eu sou mulher empreendedora, mãe de 2, queria um terceiro, mas o marido disse que isso é loucura, o sócio também, né, Ivan?
Então parei por aqui, pelo menos por enquanto. Então vamos lá, gente. Eu falei sobre 10 dicas nessa palestra. Então, como eu disse para vocês, antes das 10 dicas, um ponto importante da gente entender em relação ao empreendedorismo, principalmente quando a gente fala do ambiente feminino, mas isso também serve para o ambiente masculino, ou seja, para qualquer ambiente, é que normalmente as pessoas decidem empreender por 3 motivos. Que motivos são esses? Ou a pessoa tinha um sonho de empreender desde criança, ou é filha de alguém que teve um sonho, ou é amiga de alguém que tinha um sonho e embarcou no sonho dessa outra pessoa. Então, está muito relacionado a essa questão do sonho. Outra maneira que faz com que algumas pessoas decidam empreender é quando um sonho acaba, né? E quando a gente fala de sonho acabar, a gente está falando de um divórcio, e muitas mulheres abrem mão de suas carreiras por conta dos seus casamentos. Então, muitas vezes, quando elas se separam, elas precisam voltar para o mercado de trabalho, tem muita dificuldade para se recolocar e acabam empreendendo. No caso de muitos homens, o empreendedorismo está muito mais relacionado à questão da demissão. Então, pessoas que trabalham há muito tempo na empresa, são demitidas, têm dificuldade de se recolocar e decidem partir para o empreendedorismo. E um outro aspecto importante que acontece com muitas mulheres é a realização de um sonho, que é a maternidade. Então, muitas mulheres decidem empreender. Depois eu posso até compartilhar com vocês um pouco da pesquisa que a Ana Fontes apresentou hoje de manhã, que fala sobre empreendedorismo materno ou empreendedorismo feminino. Então, muitas mulheres decidem empreender depois que têm filhos, principalmente pelos desafios que a maternidade gera no mundo do trabalho e pela questão da flexibilidade. Então, isso são questões muito comuns. O desafio é o seguinte, né? Apesar de empreender estar sempre muito relacionado a um sonho, muito mais inclusive do que a uma necessidade, existe um dado do Sebrae que mostra que 30% das empresas abertas não sobrevivem aos 2 primeiros anos de operação. Isso pode parecer um dado chocante, tá? Mas é a nossa realidade. Então, 1/3 praticamente das empresas que são abertas no Brasil não sobrevivem aos 2 anos. E o que acontece, né? Quais são os principais motivos para que isso aconteça? Eles estão muito relacionados a, primeiro, deixa eu só tirar esse negócio aqui, gente, que acabou ficando em cima. Calma que eu ainda tô aprendendo, tá? Primeiro, planejamento, então falta de caixa ou fluxo de caixa. As pessoas não se planejam para empreender. Muita gente vai na louca, recebeu uma grana, tinha um sonho, vai lá e empreende, ou chegou no seu limite em termos de ficar sem algum tipo de trabalho e renda e vão lá e empreendem, e isso acaba sendo um dos principais ofensores da quebra das empresas. O segundo é o alto nível de concentração em um cliente. Ou seja, 1 ou 2 clientes. Algumas pessoas decidem empreender pelo fato de ter alguém que já de predisposto a comprar. E o que acontece? Você fica extremamente refém, esse cliente deixa de comprar de você, ou acontece alguma coisa no negócio dele, e aí você quebra. O terceiro ponto, que é bem curioso, está relacionado à vaidade. Muitos empreendedores colocam o ego à frente da empresa. Agora eu sou empresário, agora eu sou empreendedor. E com isso acabam focando mais na sua marca pessoal do que na empresa, e com isso a empresa quebra. E o quarto ponto que mais faz com que algumas empresas quebrem, está relacionado à insistência, que quer dizer o seguinte, é persistir no erro, ou melhor, insistir no erro mesmo, é tentar uma alternativa, ela não ser adequada e não, agora vai. Então a gente chama isso, inclusive, quando a gente fala de neurociência, gatilhos mentais, aquela questão da escalada do comprometimento. Eu já comecei, agora eu vou até o fim, né? E nessa muita gente quebra por não promover as mudanças necessárias no trajeto. Eu costumo, inclusive, dizer o seguinte, né? Você tem que mudar o plano e não a meta. E nesse caso, gente, o que a gente traz aqui? Que vender mais e melhor pode ser uma solução para essas 4 questões. Por quê? Porque ao vender mais e melhor, você consegue resolver o problema de falta de caixa, falta de grana. Ao vender mais e melhor, né, você diminui a concentração no único cliente, porque você está vendendo mais, está vendendo melhor. Ao vender mais e melhor, isso significa que você não está colocando o seu ego na frente da sua empresa, porque você está preocupado em fazer com que o resultado dela aconteça. E ao vender mais e melhor, sem dúvida, essa questão isso mostra que você não está persistindo no erro, que você está buscando alternativas de conseguir fazer com que o seu negócio tenha sucesso. Então, o que eu quero dizer com isso é que empreender pode ser um sonho,
mas pode se transformar num pesadelo. Inclusive, o Arthur Diniz, que é o CEO da Crescimento, ele uma vez disse pra mim o seguinte: Carol, uma pessoa que empreende só vive com 2 sentimentos, que são desespero e euforia. Então, ou a gente está em pânico geral, ou a gente está eufórico, porque empreender está muito relacionado à realização, né? Só que a gente precisa, de fato, fazer com que as coisas aconteçam. Então, não adianta você saber fazer, não adianta você conhecer do produto, não adianta você conhecer do serviço, não adianta você ter anos de experiência na sua família, ou junto no seu sócio, ou naquilo que você está comprando daquela franquia, se a venda não acontecer. Então, Arthur Hadley Motley tem uma frase que eu amo, que diz o seguinte: nada acontece até que uma venda seja feita. Ou seja, não adianta ter um bom produto, não adianta ter um bom serviço. Se você não conseguir vendê-lo, isso significa que ele não vale tanta coisa. Então, eu selecionei aqui algumas dicas. São dicas práticas, mas são dicas simples. É claro que quem quiser conhecer mais sobre vendas... E alguém perguntou aqui pra mim assim: Carol, o seu livro é mais voltado pro B2B ou pro B2C? Olha, o meu livro é voltado para quem quer vender. Eu fiz questão de dar exemplos tanto para o mercado B2B quanto para o mercado B2C, mas eu entendo que a ciência é a mesma. O que muda é porque no B2B você tem um ciclo mais longo, você tem um nível de complexidade em termos de tomada de decisão bem maior, e no B2C a gente está falando de uma venda muito de impacto. Mas o que eu trouxe em termos de aspectos de essência, né, de vender, que é o que eu trago no livro, os 2 mercados, eles são muito parecidos. Então, ele é um livro para quem trabalha tanto no B2B como para quem trabalha no B2C. Mas não, né, além de indicar o meu livro, claro, podem comprar na Amazon. Depois eu vou colocar aqui para vocês. Eu acabei de receber um cupom de desconto. Então, na hora de comprar na Amazon, é só colocar lá. Tá aqui o livro, ó. Olha que bonitinho ele, que fofo. Aqui, ó. Olha que fofo. O cupom de desconto é o BORA15. E aí, quem quiser entrar lá no site, na Amazon, tem 15% de desconto usando esse cupom. Mas existem vários outros livros, e não só livros, gente, mas tem muita coisa bacana, de graça aí na internet. No YouTube você acha muita coisa. Eu costumo dizer que o Google mudou a vida de todo mundo que se interessa, né, por se desenvolver, por aprender, porque você consegue pesquisar e você consegue ter acesso a muita coisa. Claro que a gente tem que ter muito cuidado com a curadoria, porque não significa que está na rede, né, é algo que preste, que seja bom. Então é importante sempre buscar indicação, referência. Mas hoje existem muitas alternativas para... Ai, que legal, Lúcia, eu já vou comentar isso aqui. Hoje tem muitas alternativas para quem quer se desenvolver, né? Além de redes de empreendedores, além de cursos, além de muita coisa na internet, é possível você se conectar a pessoas. Então, o próprio LinkedIn hoje disponibiliza a questão da mentoria, pessoas que estão disponíveis para serem mentores, para aconselhar, ou seja, nada melhor do que a gente aprender, inclusive, com quem deu certo, né? Então, assim, vamos falar aqui das 10 dicas, né? Quais são as 10 dicas que eu selecionei, né? Então, para ficar uma marcação aqui bonitinha, 10 dicas extremamente práticas que eu selecionei para que a gente consiga vender mais e melhor. A primeira dica de todas, tá? É esse aqui, ó. Empodere-se para vender. O que eu quero dizer com empodere-se para vender? Incrivelmente, muitas pessoas não vendem pelo fato de terem vergonha de vender. Então, quando a gente começa a conversar com algumas pessoas para poder entender assim, o que te impede de vender, o que faria você vender mais e todo o resto, a gente traz normalmente 3 aspectos, né? E que aspectos são esses? O primeiro, eu tenho vergonha de vender, e para isso a gente precisa se empoderar. Não sei vender, e aí a gente precisa primeiro querer, estudar e praticar, né? E a terceira questão, que é eu não tenho tempo para vender. Então você de fato precisa se planejar e se disciplinar para que você coloque a venda, né, na sua pauta diária. Então, quando eu tô falando aqui de você se empoderar para vender, eu tô falando de você perder a vergonha. E muitas pessoas têm vergonha de vender pelo fato de que, durante muito tempo, o vendedor era aquela pessoa que empurrava, né, que manipulava, uma pessoa dissimulada, aquela pessoa que vende a mãe, mas não entrega, o bom de papo. E assim, gente, esse tipo de vendedor, ele ficou completamente no passado. Não cabe mais, não tem mais espaço para esse cara. Ele ainda existe? Existe. Ele vai sobreviver? Provavelmente não. Por quê? Porque a gente tem um cliente mais conectado, a gente tem um cliente mais informado, a gente tem um cliente muito mais exigente. Então não vai caber dentro de um processo de vendas alguém que queira passar a perna, né? Alguém que queira empurrar. Então é super importante que a gente deixe no passado esse vendedor transacional que entregava simplesmente aquilo que o cliente queria, que era o dono do desconto, que falava e imprimia um ritmo que fazia com que o cliente se sentisse praticamente obrigado a comprar.
Hoje, quando a gente fala em vendas, a gente não está mais falando em vender a qualquer custo. A gente está falando em vender de uma forma sustentável. Porque não é interessante hoje você vender e a pessoa se arrepender depois, né? Isso é péssimo. As empresas vivem evitando churn, que é aquela história. Eu vou lá, faço a compra e depois eu desisto, eu quero cancelar, não era isso que que eu gostaria. Mas naquela empolgação, né? Você acaba comprando. Aí o Lúcio tá aqui trazendo o seguinte, que timidez é algo que o vendedor tem que abdicar. Olha, Lúcio, eu acho que nem todo mundo, para ser vendedor, precisa ser extrovertido, né? Eu acho que você não precisa subir num palco, mas você também tem que se sentir seguro. Então, timidez não tem a ver com insegurança. Timidez é uma questão mais tipo comportamental, aquilo eu não gosto de me expor. Mas se a pessoa tem segurança, na hora que ela tá na frente do cliente, provavelmente ela consegue, né, falar. Então, assim, é desafiador você contratar um vendedor tímido, de fato é raro, mas também não é impeditivo, isso não significa que você não possa vender. Você vai ter que se sentir cada vez mais seguro para que você se exponha, né, sem sentir essa tal de timidez aí. Então, a primeira dica está muito relacionada a isso, né? A de fato você se empoderar para vender e reconhecer, cara, que se você tá ali é porque você conhece, porque você tá ali é porque você é o especialista. Então, lembrar que o vendedor dos dias de hoje, ele não é um cara falastrão, ele é um cara que consegue dialogar, ele é um cara que consegue se conectar, ele é um cara que é especialista em produto, mas também é especialista em cliente, que conhece do mercado. E ele é uma pessoa capaz de compreender as necessidades implícitas e explícitas. As explícitas são as que os clientes manifestam, mas até as necessidades implícitas de um cliente para poder tentar te oferecer algo que faça sentido para sua vida. Então é super importante a gente lembrar que o papel do vendedor é realizar sonhos, é resolver problemas. E quando a gente se posiciona dessa forma, a gente se sente mais empoderado. Se você enxerga que o vendedor é aquele cara chato, insistente, manipulador, de fato dá para ter vergonha. Mas não é esse o caso. Então assim, deixa para lá essas questões todas relacionadas a ser vendedor e entende que ser vendedor é algo bom. Né? Os vendedores, todo mundo compra, todo mundo vende, então vender é algo bom e faz bem. Então essa é a primeira dica, perca a vergonha, deixa a timidez de lado e assim, acredita naquilo que você faz, que aquilo vai trazer valor para quem você está tentando vender e não simplesmente que você está manipulando. Empodere-se. A dica número 2 está relacionada à preparação. Então, assim, vender não é uma coisa que simplesmente você vai lá e sai vendendo, parecendo um doido, pega qualquer negócio lá e atabalhado e vai vendendo. Não, quando a gente fala de preparação, a gente está falando de você conhecer o mercado, que você atua, quem são seus concorrentes, né? Como é que se comporta o mercado de uma maneira geral. É você conhecer os seus clientes, é você conhecer o seu produto com bastante profundidade, é você investir em marketing, por exemplo, né? Então é você se preparar para poder atrair clientes. Quem mais? Quando a gente fala em se preparar, eu tô falando de você entender quais são os canais de vendas nos quais você vai atuar. Quando eu tô falando de se preparar em vender, eu tô falando daquele checklist básico que a gente tem que ter na mão antes de partir para a venda. Então assim, puxa, eu vou vender um livro. Eu conheço esse livro, quantas páginas tem, qual que é o conteúdo, me conta a história do autor, quanto que ele custa, qual que é o menor preço que pode ser feito se você comprar volume. Eu preciso conhecer. Ele tem que estar precificado para que as pessoas consigam rapidamente identificar qual que é o preço, principalmente quando você vai expor numa feira, por exemplo. Se é um serviço, você tem que ter muito bem quais são as premissas de precificação, para que não fique uma coisa esquizofrênica, né? Se você vai vender numa feira, cadê a maquininha, o cartão de visita, a lista com o que tem no estoque e o que não tem no estoque, porque você está na empolgação, já vendeu, quando vai entregar, acabou. Então, assim, é importante ter um checklist básico e, de fato, estar preparado. Tanto preparado no sentido daquilo que acontece antes do face-to-face, que é o olho no olho com o cliente, quanto para o momento em que a coisa vai acontecer. Então, eu tenho uma loja, tem que estar tudo organizado, tem que estar tudo arrumado, eu tenho que estar bem apresentada, afinal de contas isso conta. Então, tudo isso é muito importante quando a gente fala em preparação. E aí a gente traz muito essa questão do conhecimento. Carol, mas como é que eu posso adquirir esse conhecimento para me preparar? Cara, usa o Google.
Durante muito tempo, o conhecimento foi poder, ou seja, quem era o detentor do conhecimento era o todo-poderoso. Hoje, gente, conhecimento é querer. Então, se você quer, você vai atrás. Você quer descobrir uma receita para fazer um almoço de domingo? Você consegue colocar isso no YouTube, no Google e pegar a receita e testar a receita. Você pode ligar para sua mãe ou para sua avó, ou seja, tudo parte do pressuposto do querer. Então, entender, ampliar sua consciência sobre a importância de estar preparado e que vender não é uma coisa qualquer, mas que é uma competência que pode, deve ser desenvolvida, faz com que você se prepare em relação àquilo que você tem hoje e àquilo que você precisa ter para poder, de fato, garantir o que a gente chama aí de alta performance. Então, essa é a segunda dica prática, cara. Vender não é uma coisa que você monta uma banquinha em qualquer lugar e vende. Você precisa estar preparado, porque tudo que você faz na frente de um cliente vai construindo, né, a sua reputação. Então, posicionamento é como você se coloca. A reputação é aquilo que o outro percebe, né, e que vai sendo construída e reforçada à medida em que você se relaciona com mais pessoas. Então, prepare-se, porque isso é muito importante para que você venda mais e melhor. O terceiro ponto está relacionado a se relacionar. Então, aqui no LinkedIn mesmo, a gente fala muito, né? E tem que fazer network, hashtag network. Assim, o que é network, gente? Ter 18 mil seguidores, 80 mil seguidores, sair dando like, comentando tudo, cara, isso não é se relacionar. Se relacionar está muito mais relacionado ao cultivo do que a semeadura. Então, é a maneira como você interage, é a maneira com que você conversa. Então, por exemplo, eu migro logo da plataforma. Eu saio logo do LinkedIn e vou pro WhatsApp. Isso significa que o relacionamento começou. Por quê? Porque eu funciono melhor. Meu inbox do LinkedIn ele é muito cheio, aquela coisa toda. Eu não tenho tanta gestão como eu tenho, por exemplo, hoje no WhatsApp. E aí, o que é se relacionar? Você vai criar uma lista de transmissão, você vai criar um grupo no LinkedIn, você vai criar um grupo no Facebook, você vai manter o seu Instagram atualizado, mas não é só vem a nós, não é só propaganda. As pessoas acham que se relacionar com o cliente é ficar falando para ele o tempo inteiro o que você está fazendo. Eu falo isso muito para os meus amigos, alguns, né, que estão aspirando a palestrante, que eles só postam no LinkedIn foto deles fazendo palestra, Puxa, legal, sucesso atrai sucesso, movimento gera movimento. Mas assim, o que você entrega para as pessoas no dia a dia na rede, né? Que conteúdo você posta que é relevante? Que tipo de interação você faz? Que tipo de ajuda você fornece? Que tipo de apoio você dá? Que tipo de chacoalhão de vez em quando também você oferece para as pessoas? Então, relacionar-se está muito relacionado mesmo à questão do cultivo. Então, a gente tem que lembrar o tempo inteiro de uma frase que eu gosto muito, do Carl Bernauer, que diz o seguinte: as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas elas nunca vão esquecer de como você as fez sentir. Então, assim, memória nada mais é do que fato relacionado à emoção. Só fato não cria memória. O que cria memória é um fato conectado a uma emoção. Então, quando você consegue gerar isso pela gentileza, pela cortesia, pela presença, pelo cuidado, aí sim, né, você de fato consegue cultivar um relacionamento. Então, não é só fazer network, não é só procurar as pessoas quando vocês precisam delas. Eu, inclusive, costumo dar essa dica com bastante frequência para quem está saindo do lado de comprador, indo para o lado de vendedor. Teve um amigo meu recentemente, já tem mais de um ano, que ele trabalhava na área de treinamento de uma empresa grande e decidiu empreender. Eu falei, olha, Lê, eu vou te dar uma dica. A primeira das dicas é a seguinte: você não vai mais conseguir marcar reunião com as pessoas como você conseguia antes, porque agora você está querendo vender. Então, assim, é louco isso, parece injusto, mas assim, é a vida, é assim que funciona. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro se preocupando com a gente, com aquilo que a gente está oferecendo. E não simplesmente com o que a gente está recebendo. Porque não tem jeito, a vida é um eco. Né? Se você não está satisfeito com o que você está recebendo, presta atenção com o que você está plantando. Então, o relacionar-se é esse cultivo que tem que ser constante. E não simplesmente quando você precisa de alguém. Deixa eu ver aqui. Parabéns, obrigado. Mas são perfis diferentes? Será que quem faz aí mesmo conseguir vender? André, não sei a que você se referiu aqui, não sei se foi a questão da venda B2B e venda B2C. Deixa eu ver se foi... a pessoa tá ceguinha, né, gente? Porque... Enfim, não sei, André, se você quiser depois complementa aqui a sua pergunta.
Então, assim, esse é um ponto importante, né? Quando a gente fala assim, as armas de marketing não custarem absolutamente nada. Esse planejamento é essencial. Perfeito, Lúcio. Hoje, o que você tem de curso para aprender a usar as redes sociais? O que você tem nas redes sociais em termos de ferramenta gratuita? Claro que se você fizer algum tipo de investimento, a probabilidade de retorno é maior. Então, às vezes, você cria lá seu Instagram comercial e assim, não tô falando de milhões de reais, não, mas se você separar R$ 100 por mês, já é bastante coisa para você patrocinar algumas das suas... alguns dos seus posts, e isso provavelmente vai gerar um pouco mais de retorno. Mas, de novo, não adianta você levar as pessoas para sua página se a sua página não entregar nada de valor para ela, for só uma propaganda. É como se eu estivesse fazendo um outdoor para caminhar você até um outro outdoor. Né? Então, assim, é um pouco daquilo que você entrega. É o outdoor que você faz com que a pessoa vá lá para participar de um coquetel. Então, o relacionamento está relacionado a isso. Então, é importante que a gente lembre, inclusive, né? O Mark Tawil, que é um top voice aqui do LinkedIn, ele fala muito sobre essa questão de reputação. Ele vai lançar um livro aí falando de que você é a sua própria marca. Então, assim, né? Você vai construindo isso ao longo desse processo de relacionamento. E não tem jeito, cara. Quem não é visto não é lembrado. Mas não é só ser visto, é ser visto da maneira certa, pelas pessoas certas. Eu, inclusive, falo muito isso. Tá todo mundo discutindo o algoritmo do LinkedIn, falando que ele não tá mais como antigamente. Gente, de fato, eu hoje tenho menos likes, menos views do que eu tinha, sei lá, 6 meses atrás. Mas as pessoas que me interessam, que fazem parte do meu nicho, que curtem a área de vendas, que querem saber mais sobre vendas, que estão interessadas nesse tema, elas continuam aqui pertinho de mim. Né? E a gente vai acabando ampliando a comunidade. E quando eu falo qualidade, não é a qualidade das pessoas, não, é a qualidade em relação ao nível de interesse por aquele conteúdo que você está disponibilizando. Não é possível que todo mundo se interesse por tudo. Então, ok, você não tem muito like, só tenha certeza de que você está se comunicando com o público certo. E para isso você tem que ir construindo a sua reputação. Então, eu quero que as pessoas pensem em vendas e elas lembrem de mim. Eu quero que as pessoas usem meu livro como livro de cabeceira para trabalhar em vendas. Eu quero que quando as pessoas pensarem num palestrante de vendas, elas pensem em mim. Então, para isso, eu tenho que reforçar o tempo inteiro, a cada contato meu, o quanto eu sou especialista. E não é só falando, olha, eu sou especialista, olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo. É mostrando, né, como fazer, é oferecendo conteúdo como isso aqui, fazendo uma LinkedIn Live, falando sobre vendas e por aí vai. Então, esse relacionamento, ele é fundamental. E essa é a terceira dica. A segunda dica, tá? A terceira mesmo, desculpa. Quarta dica. Conecte genuinamente. E aí vem um ponto bem interessante, porque muitas pessoas, né, se preocupam com a conexão, mas ela não é uma conexão genuína, ela é uma conexão por volume. Então, quando eu tô falando aqui da conexão, eu tô falando muito dessa questão da comunicação. Pensa aqui, eu vou fazer uma primeira abordagem com você. Se eu já chego dizendo que você deve comprar, o que você deve fazer, cara, não é genuína, porque eu nem te conheço. Né? Eu canso de receber aqui no LinkedIn Inbox coisas tipo assim, Carol, seja bem-vindo à minha rede, é muito bom ter você comigo. Aí eu falo, bem-vindo? Será que foi uma mensagem copiada e colada? Então, assim, quando eu falo em conectar-se genuinamente, puxa, antes de fazer uma abordagem aqui pro LinkedIn, por exemplo, cara, entra no perfil da pessoa, vê o que é que ela faz, qual que é o papel dela, se tem algum histórico, né? Dá um Google, né? Se é numa atuação presencial, conversa, faz pergunta. Antes de você sair oferecendo, você precisa entender. Só que essa conexão inicial nem sempre te permite isso. E é por isso que você tem que definir quem são os seus nichos, né? Então, hoje lá na Rede Mulher Empreendedora, hoje no Fórum das Empreendedoras, eu estava falando com muitas pessoas que, assim, são sozinhas. Então, são pessoas que organizam festas, que fazem massagem, que dão dicas de maternagem, enfim, tinha uma série de empreendedoras solo. E essas pessoas muitas vezes estão ali ao léu sem saber por onde começar. Eu falo, cara, começa falando para quem você acha que precisa te ouvir. Mesmo que você ache que ninguém tá te ouvindo, né? Eu até brinquei, poxa, vai fazer uma live, fala como se tivessem 400 mil pessoas te assistindo, né? E pessoas interessadas no seu tema. Porque quem não tiver interessado, sai rápido. Né? E quem tiver interessado e perceber o seu nível de energia, que falar para um e falar para 1000 tem que ter a mesma empolgação, vai continuar, né? Vai te dar moral e vai aprender com você. Então, quando eu falo em conectar-se genuinamente, é buscar uma série de alternativas, seja através da criatividade, seja através da comunicação não violenta, que está na moda, né? Seja através
de fato do seu interesse genuíno em contribuir, tudo isso vai fazer muita diferença no processo de venda. Ninguém quer aquele vendedor que está ali olhando para você como se você fosse um pedaço de filé mignon, um copo de água no deserto, né? Então ninguém quer ser olhado. Sabe quando você entra numa loja e fala, agora, né? Me enche de esperanças, alguém vai comprar. Não, ou olha, pedir um orçamento e a pessoa fica em cima. Não, é genuíno. Né? Tem que fazer sentido para você que vende e tem que fazer ainda mais sentido para as pessoas que compram. Então isso é fundamental na venda. O vendedor que consegue se conectar genuinamente, que consegue se colocar para o cliente como alguém que de fato está ali para contribuir, para ajudar, para resolver problema, para realizar sonho, ele ganha muito mais espaço do que aquele vendedor que está focado somente na sua meta. Então, quando eu falo em humanização, eu estou falando o seguinte: atrás de cada pessoa, de cada cliente, existe uma pessoa. E é com essa pessoa que a gente precisa se conectar. Né? Não é simplesmente com o lead, não é simplesmente com o interesse, não é com o bolso dos outros. Né? Para poder gerar conexão, tem que ter ali, é meio romântico isso, mas tem que ser uma coisa mais coração. Por quê? Porque eu me sinto muito mais à vontade quando eu estou falando com um especialista e quando eu consigo perceber, mesmo que intuitivamente, que aquela pessoa está ali disponível para poder me ajudar. Beleza? Então, vamos aqui para a próxima dica, que foi não, né? Que é, porque continua sendo. Pronto, tá aqui. Faça perguntas. Isso é extremamente fundamental. Poxa, gente, para conhecer alguém, qual que é a melhor coisa a ser feita? Perguntar. A gente tem uma mania absurda de ficar inferindo as coisas, né? Eu acho que não todo mundo gosta. Então, assim, primeira coisa, acaba com a generalização. Todo mundo é muita gente, tudo é muita coisa e sempre é muito tempo. Então, assim, as pessoas são únicas. E quanto mais a gente conseguir individualizar as relações, melhor. E para que eu possa, por mais que eu segmente, por mais que eu niche, né? Para que eu torne uma venda algo personalizado, e eu tô falando aqui de uma venda presencial, tá, gente? Eu preciso fazer perguntas. Então, antes de oferecer um sapato, uma blusa, um serviço, o que quer que seja, você precisa entender. Então, para você atender, primeiro você precisa entender. Para você entender, tudo que você não precisa eu já vou ler aqui, inferir. Então, vamos inferir menos, vamos especular menos e vamos perguntar mais. Mas também não é perguntar no esquemão IBGE, do tipo fazer um questionário com milhares de perguntas, não. É um diálogo consultivo, onde você vai entendendo, a pessoa vai respondendo, você vai aprofundando o nível de perguntas, para que você possa ser mais assertivo em relação ao perfil do cliente, em termos de comportamentais, em relação ao perfil do cliente, em termos de compra. Porque assim, gente, por exemplo, todo mundo quer desconto. Isso é uma coisa que não vai mudar com o tempo. Todo mundo quer pagar menos. A questão é que nem todo mundo valoriza o preço em detrimento de outras questões. Às vezes você tá lá, não sei se eu vou comprar isso, mas eu te dou um desconto, né? Não é o preço que tá me atrapalhando. Como em alguns outros momentos, é outra história. Eu tô lá falando, mas tá muito pesado pra mim, não cabe no meu orçamento. Mas você vai ter isso de vantagem? Cara, né? Para cada tipo de objeção, você tem que dar uma solução. Mas para que a solução que você está oferecendo se conecte com a necessidade do cliente, você vai ter que entender o cliente. Então, uma dica muito importante para quem quer vender mais e melhor cada vez mais é entender o seguinte, né? Você precisa fazer mais perguntas. Uma metodologia que eu particularmente gosto muito é o Spin Selling, que é um livro do... Tá até aqui o Spin Selling, Carol. Nem sei, tem tanto livro aqui na minha mesa, mas o Spin Selling é um livro do Neil Hackham, e que ele traz uma abordagem muito bacana, falando de 4 tipos de perguntas, né? Lá vai a Ju. A Ju tá aqui só ouvindo a live ao vivo, né, Ju? São 2 livros do Neil Hackham, tá? Tem o Spin Selling, que é esse primeiro aqui, que é o Alcançando a Excelência em Vendas. E tem esse outro aqui, que é Alcançando a Excelência em Vendas em Grandes Clientes. Apesar de ser uma abordagem muito voltada para o mercado B2B, é totalmente aplicável também ao mercado B2C. Ele fala de 4 tipos de perguntas, que são perguntas de situação, que permitem a você entender melhor o contexto do cliente naquele momento. As perguntas de problema,
que servem para identificar algum tipo de insatisfação que o cliente tem com aquele contexto atual e que já esteja relacionado ao que você pode oferecer para ele. As perguntas de implicação, que visam mensurar, né, o nível de insatisfação e até tornar essa satisfação maior, né, do cliente em relação àquele problema. E as perguntas de necessidade de solução, que são as perguntas que te permitem testar, né, algumas alternativas em relação aos problemas que o cliente tem e as soluções que você pode oferecer. Por isso que chama SPIN, que é situação, problema, implicação e necessidade de solução. Beleza? Essa é uma técnica muito bacana. Eu não sou muito fã dessa história de pergunta aberta, pergunta fechada. Eu acho que é diálogo, cabe tudo. É claro que as perguntas abertas vão te permitir, no primeiro momento, entender um pouco mais o cliente de forma mais ampla. E no momento de ir caminhando para o fechamento, as perguntas fechadas, elas vão te ajudar a te dar um pouco mais de direção. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, tá? Quarto item foi bem legal, que bom que você gostou. Gostaria, se possível, de ler algum post seu sobre estes passos. Olha, tem vários artigos meus que falam sobre isso. Eu vou tentar selecionar aqui algum, Márcia. Mas, claro que o livro, né, tem isso. Então, tem que fazer propaganda, gente. Olha lá, ó, né? De novo, pra cá, pra lá, pra cá, né? Bora Bater Meta é um livro que resume muito disso que eu tô falando, claro que com uma abordagem diferente. E eu tenho alguns artigos que, inclusive, estão aqui no LinkedIn e que trazem um pouco dessas 10 dicas de uma forma bem estruturada. Mas, assim, me procura depois por direct que eu posso mandar mais alguma coisa, beleza? Então, em relação aqui à nossa quinta dica, que é fazer perguntas, é importante você se lembrar disso. Se você quer personalizar a sua venda, se você quer individualizar a sua relação, faça perguntas e não inferências. A sexta dica, gente, é essa daqui, né? As pessoas acham que vender é isso só. É apresentar, apresentar e apresentar. Então, assim, vender não é somente apresentar. É importante que você lembre disso o tempo inteiro. Mas que apresentar, demonstrar, né, Dulce, como a gente tem falado bastante, tem que ser uma coisa feita com paixão. Só que não adianta ter todo aquele tesão do mundo para apresentar alguma coisa se aquilo não se conecta com a pessoa. Então, a apresentação com paixão, ela tem que considerar dois aspectos, né? 2 P's, né? Os P's da paixão. O aspecto da performance, que é o brilho no olho, né? Que é a vontade de fazer, que é você acredita tanto no seu produto, você compra tanto o seu produto que você quer que o outro experimente aquilo, né? O meu sócio vive falando isso pra mim, ele fala: Carol, você é tão empolgada em algumas reuniões que eu tenho medo de um dia o cliente perguntar quanto é que você vai pagar pra dar aquela palestra, né? E a gente tá num projeto, por isso que eu comentei aqui da Dulce, onde a gente fala muito que a demonstração, a apresentação, ela é o coração da venda. Mas para que ela seja bem feita, o que acontece antes é fundamental. Ou seja, eu tenho que me preparar, eu tenho que abordar e convidar as pessoas para estarem próximas a mim da melhor maneira possível. Eu preciso conversar, dialogar, fazer perguntas para poder me conectar às pessoas, entender o que elas precisam, para a partir daí demonstrar. Só que a demonstração, a apresentação, ela não é tudo. Ela é muito importante, mas tem coisas que vêm depois. Por isso que a performance é muito bacana e tem uma outra coisa que é fundamental, gente, que é o porquê. A mente humana, ela é preguiçosa. Então, tudo que a gente puder fazer para economizar, a gente vai fazer. Então, na hora que você vai vender, se você dialogou, se você perguntou, na hora que você for explicar, então imagina que eu vou vender essa xuxinha de cabelo para você. Não adianta eu chegar para a pessoa: olha, compra essa xuxinha de cabelo 100% elastano, feita com elastano que vem das Índias, né? E são colhidos em noites de lua cheia. Ela tem uma elasticidade XPTO, ela não vai marcar o seu cabelo. Não adianta eu ficar só falando isso. Eu mesma uso, é maravilhoso. Olha meu cabelo como fica lindo quando eu prendo ela, e você pode prender ela. Não é só isso, não é só performance. Na hora que eu tava conversando com você pra poder entender, puxa, você costuma prender muito cabelo? Ah, você tem filho pequeno? Que legal, né? E como é que é? Quando você tá amamentando, a criança fica lá puxando o seu cabelo, acontece? Ah, e você lava o cabelo todo dia? Quando você não lava o cabelo todo dia, você prende o cabelo como? Você usa touca ou você bota uma xuxinha junto? Por aí vai. Na hora que eu faço essas perguntas, eu entendo melhor a pessoa. Então, na hora que eu vou apresentar a minha super xuxinha, o que eu vou falar pra pessoa? Olha, eu vou te recomendar essa xuxinha preta aqui, 100% elastano, porque você falou que amarra o cabelo com bastante frequência e quase não tem tempo para ficar indo ao cabeleireiro e que seu cabelo marca com muita facilidade. Então, essa xuxinha aqui para você é ideal exatamente por causa disso. Quando eu faço isso, gente, eu economizo o cérebro do cliente. Ele não tem que pensar por quê.
Ele já me disse em algum momento, eu já resumi. Então eu faço a venda em sua essência. Eu mostro ao cliente que ao adquirir essa super xuxinha 100% elastano preta com elasticidade espetral aqui no marco cabelo, ele vai estar tendo uma série de vantagens que ele mesmo me disse que era algo que ele procurava. Sacou? Então, performance e por quê? É muito importante a gente lembrar disso. O Fred Alecrim, que é um cara, um grandíssimo amigo que acabou de lançar um livro chamado Pare de Vender Assim, que eu tô louca pra ler, porque eu acho que casa muito. Eu brinquei que a gente vai fazer uma palestra que é Pare de Vender Assim e bora bater meta, né? Porque tem aquela questão de vender e empurrar, então ele vai trazer assim, cara, a venda tem que ter humanização, a venda tem que ser feita de um jeito diferente do que sempre foi. Ele tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: as pessoas, elas não compram produtos e serviços. As pessoas compram uma versão melhorada de si. E isso só pode ser feito por meio da aquisição de produtos e serviços. Então, na hora que eu conecto o porquê, e faço isso com brilho no olho, porque eu acredito no meu produto, e porque eu, depois de ouvir você, entendi que aquilo que eu tenho é a solução para todos os seus problemas, cara, eu estou apresentando compaixão. E quando eu apresento compaixão e existe conexão, gente, de verdade, é praticamente imbatível. Então esse é um ponto importante. Então apresente com paixão, coloque intensidade, faça. Às vezes a pessoa fala assim, Carol, mas não cansa não o dia inteiro ficar vendendo, falando a mesma coisa, do mesmo produto. Eu falei, gente, quando cansar, lembra do Roberto Carlos. Sabe o cantor Roberto Carlos? Pensa que o Roberto Carlos faz um show por mês, por semana que seja. Em todo show ele tem que cantar emoções. E em todo show ele tem que cantar emoções com emoção. Para ele pode ser a milionésima vez que ele canta emoções, mas para quem tá ouvindo muitas vezes é a primeira e única vez. Então a mesma coisa acontece com o cliente. Às vezes para você é a 10ª venda, é a 1000ª venda, mas para aquele cliente é a primeira compra e é uma compra importante. Então lembra do Roberto Carlos e faz a sua apresentação com toda a emoção possível, conectando o porquê e lembrando da importância da performance. Beleza? Vamos agora para a 7ª dica, que é uma dica que eu até brinco, olha, eu não sou a pessoa mais especialista do mundo em negociação, até porque eu não acredito muito em negociação excessiva. Eu acho que se está negociando muito, é porque tem alguma coisa muito errada no processo e essa coisa precisa ser considerada. Eu, inclusive, tenho um cara aqui no LinkedIn que quem tem interesse nesse assunto, eu super recomendo que siga, que é o Rodolfo Araújo. Ele tem uma série muito bacana sobre negociação, ele é mega especialista nisso, então com certeza vai poder ajudar quem se interessa pelo tema. Mas quando eu falo em negociar com transparência, eu tô falando o seguinte, não é uma questão de você ficar colocando na manga tudo que você tem, mas também não é você colocar todas as cartas sobre a mesa, porque, de novo, nem todo mundo valoriza a mesma coisa. Então eu vejo muito vendedor que mal o cliente chega no caixa, né, você já vai lá e já oferece desconto, já oferece parcelamento total. Cara, você tem desconto e eu espero que seja uma margem pequena, porque preço é uma coisa que tem que ser justa. E quando eu falo de justiça, eu tô falando disso assim, poxa, por que uma pessoa vai pagar isso por esse produto e outra pessoa vai pagar uma coisa diferente? Ela é especial? Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Na hora de precificar, e acho que essa merece uma outra live para falar um pouco de precificação, porque é muito desafiador, né? Principalmente quando você trabalha com serviço. Precificar serviço é muito difícil. Né? Como é que eu precifico uma palestra minha? É desafiador demais, né? Você vai testando aí a elasticidade do mercado em relação ao que você oferece. Mas não dá para precificar serviço simplesmente com base em custo. E o produto também não. Então é muito importante que na hora de precificar você encontre um preço que seja justo. Tem que ter uma margem de negociação, mas negociação é contrapartida, do tipo, por que eu vou te dar um desconto? Porque você é bonitão? Porque você está chorando muito? Eu vou te dar um desconto, mas eu queria que você diminuísse o prazo de pagamento, pode ser? Ou eu vou te dar um desconto e você, ao invés de parcelar em 10, você vai parcelar em 2. Ou eu vou te dar um desconto e vou mexer no escopo. Então, negociação é contrapartida. Eu vou te dar um desconto e você vai comprar 2 ao invés de 1. Então, assim, você precisa ter uma contrapartida. Eu te dou um desconto em troca de alguma coisa. Nunca o desconto pelo desconto. Nem que seja um desconto porque eu quero que você experimente, porque eu acho que você é uma pessoa influente, você vai poder me indicar. Eu te dou um desconto porque eu quero que você poste nas redes sociais que você usou o meu produto, que você amou o meu produto. Mas lembra disso. Negociação é contrapartida. Eu espero que o Benjamin e o Piffer assistam essa live, senão depois eu vou reforçar com eles. O Benjamin e o Piffer são o pessoal do meu time comercial, tá?
Então, assim, negociação é contrapartida. Então, quando a gente está falando em negociar com transparência, é lembrar o tempo inteiro isso, né? Que você precisa ter o foco do cliente. E é diferente você ter foco no cliente e foco do cliente. Apesar de ser uma palavrinha, né? Uma letra, na verdade, isso muda tudo. Por quê? Porque foco no cliente é colocar o cliente na sua mira. E foco do cliente é enxergar pela perspectiva do cliente, ou seja, enxergar o que o cliente mira. Então, para que você possa negociar com transparência, é importante que sobre a mesa, né, sobre a mesa de negociação, os valores estejam, os critérios estejam claros, o que um valoriza, o que o outro valoriza, o que um não abre mão, o que o outro não abre mão. Porque se a negociação é muito longa, gente, na boa, tem alguma coisa errada no processo. A negociação significa que ambas as partes querem seguir adiante, mas que um acordo ainda não foi firmado. Quando eu me coloco ao lado do cliente, faço com que ele se coloque ao meu lado também, fica muito mais fácil seguir em frente, porque eu abro mão da minha perspectiva única e passo a olhar a perspectiva do outro. E de forma muito transparente eu falo, olha, isso é possível, isso não é possível, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso é justo sob a minha perspectiva, isso não é justo sob a minha perspectiva. Então, negociar com transparência é algo muito importante para a sustentabilidade das relações. Porque é aquela história da farmácia. Às vezes você chega numa farmácia, aí você chora, e aquele produto que você ia pagar R$100 sai por 30. Aí eu fico pensando, e uma outra pessoa que não chora? E uma outra pessoa que não pede? Então, assim, não é justo. Então, é super importante que a gente seja muito transparente com os nossos clientes para que a gente possa negociar sobre bases de valores, né, equiparados, né? Então, assim, tem que ter as mesmas características. Eu não posso comparar banana com maçã. Então, tem que equalizar para a gente poder, a partir daí, negociar. Lembrando que negociação é contrapartida. Beleza? Vamos aqui para a 8ª dica, né? Que é a seguinte: cobre com elegância. Pode parecer uma coisa muito bizarra, mas muita gente não vende, muita gente não gosta de vender pelo simples fato de ter que fazer a cobrança. Ah, vender é legal. Vender a gente faz, né? Eu vou lá, vendo, faço a coisa. Ai, caramba, mas essa parte de cobrar é muito chata. Ligar pro cliente para lembrar que tem que me pagar. Perguntar como é que emite a nota. Então, assim, galera, tem o que fazer. Faz parte do negócio. Você combinou uma coisa, se a pessoa não fez, você tem que cobrar, mas tem que fazer isso com elegância. E quando eu tô falando de elegância, eu tô falando de, primeiro, combina antes. Então, quando você faz uma venda, então, sei lá, eu vendo serviço de buffet para festa infantil. Legal, qual vai ser a forma de pagamento? 50% na vista e 50% no dia do evento. O que é esse à vista? O à vista é no dia que eu dou ok? O à vista é uma semana antes? O à vista é antes da festa? O à vista é agora? Então, assim, tem que ficar claro. 50%. Eu sempre falo isso pra Raquel, que é a moça do buffet que eu contrato pra festa dos meus filhos. Eu falei, Raquel, quando você fala pra mim que 50% é à vista, eu vou dizer, Raquel, vamos fazer o seguinte: 15 dias antes eu te pago esses 50%. Às vezes ela fala assim, ai, Carol, na boa, eu entendo que você tá dura, mas eu preciso comprar algumas coisas pra festa da sua filha, e essas coisas precisam ser compradas um pouco antes. Faz o seguinte, você consegue me dar 20% agora, os outros 30% 15 dias antes da festa, os outros 50% você me dá em dinheiro no dia pra poder pagar, inclusive, os meus fornecedores lá? Beleza. Né? Ou não, puxa, Raquel, eu tô muito apertada. Será que a gente pode mudar, então, algumas coisas que eu escolhi pra festa, pra que você não tenha essa despesa antes? Sacou? Então, quando eu falo em cobrar, eu tô falando em primeiro acorda. Segundo, gente, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, falando, olha, a gente combinou que o pagamento seria hoje, não caiu na minha conta, você pode me mandar o comprovante. Aliás, eu inclusive tenho que fazer isso, porque eu comprei um negócio hoje e retornou, eu preciso entrar em contato com a moça do Amor e Mechas para poder fazer o pagamento para ela, né? Ou fulana, ou fulano, enfim, tem uma semana que eu tô tentando contato com você, não tô conseguindo, né? O nosso combinado era que você faria o pagamento no dia desse. Tá com alguma dificuldade? Tem algo que eu posso te ajudar? Eu também tô precisando dessa grana porque isso impacta nisso, naquilo outro. Então, assim, é claro que, assim, vai ter gente, desculpa o termo, escrota, que vai sumir, que vai tentar te passar a perna. Cara, no mundo isso existe. Eu prefiro acreditar que esses são a exceção. Mas contrato ajuda, combinado ajuda, cheque calção talvez ajude, sei lá. Pagamento em cartão é uma coisa que facilita muito nos dias de hoje, porque isso evita, né? A pessoa só vai pagar daqui a 30, 45 dias, dependendo do cartão dela.
mais você já consegue antecipar. Então, assim, quanto mais você fizer acordos antes, mais fácil vai ser você fazer a cobrança. De fato, como o Lúcio falou assim, não existe uma técnica, um molde pronto para cobrança. É sempre desconfortável. É desconfortável, mas é necessário e pode ser feito com elegância. Né? Quando você tem que partir para uma ameaça judicial, aí a coisa começa a ficar mais complicada. Temos que lembrar o tempo inteiro que a venda passa e a reputação fica. Eu, inclusive, costumo dizer que tem cliente que não merece ser nosso. Então, assim, é uma vez só, não precisa aprontar duas. Tem algum momento que, assim, aquele cliente não cabe no seu perfil, aquele cliente não é um cliente ideal. Muitas vezes, inclusive, a cobrança se torna necessária porque a venda foi mal feita. Você vendeu algo que a pessoa não pode pagar, você vendeu algo que a pessoa não gostou. Então, assim, é claro que não justifica, porque se a pessoa comprou, ela é adulta, madura o suficiente para tomar a decisão de compra, ela tem que arcar com o combinado. Mas a gente precisa considerar também que esse é um aspecto importante e que precisa ser observado. A gente tem que vender com qualidade para que as pessoas paguem com gosto. Esses dias eu contratei um rapaz para fazer um vídeo para mim, ele me mandou o valor do orçamento, eu falei, não vou te pagar isso, vou te pagar mais. Tá muito barato o seu serviço. Loucura, né? Mas é justo. Um menino novo, tá começando, não tem ideia de precificação. Eu falei, olha, não faz sentido, Guilherme, eu vou te pagar um pouco a mais, porque eu acho que a qualidade do seu trabalho foi maravilhosa, acho que é uma maneira de te valorizar. Claro, se em algum momento a gente for fazer um volume maior, aí é justo a gente conseguir negociar um desconto, mas hoje eu acho que você merece mais. Claro que você não vai encontrar um monte de cliente como eu assim, mas a gente tem que pensar nisso, né? A Dulce tá aqui trazendo, além disso, pensar que tem dias que somos vendedores e dias que somos compradores. No momento da compra, a transparência com o vendedor também é essencial. É o que eu costumo falar, Dulcilene. Né? A gente precisa lembrar que quando eu falo de venda humanizada, eu estou falando de olhar que atrás de cada cliente existe uma pessoa e atrás de cada vendedor também. Todos nós somos clientes e de alguma forma todos nós somos vendedores. Então a gente precisa o tempo inteiro praticar a empatia para entender que um dia eu tô lá, outro dia eu tô cá. Isso é extremamente importante. Gente, dica número 9, que eu acho uma dica, assim, sensacional. Uma dica preciosa, que é essa aqui. Gerencie o seu legado. O que você tem de mais precioso na sua empresa são os seus clientes. Mas não é, alguém falou assim, eu sou apaixonada pelos meus clientes. Quero ver você como cliente. Tá bom, André. Vamos conversar sobre isso. Você pode ser completamente apaixonada pelos seus clientes, mas eles também têm que ser apaixonados por você. E se existe essa paixão, por que não a demonstração pública de afeto, né? Eu falo isso pro meu marido, não manda flores pra mim em casa, que não tem graça. Manda flores pra mim no escritório, que eu quero que todo mundo morra de inveja. Então, assim, não quero que termine a festa e você elogie que foi boa. Não quero que termine só a palestra e você diga que foi legal. Faz um post, né? Por quê? Porque o maior legado que a gente tem é o resultado que a gente constrói. E nada melhor do que ter referência. Então, nos dias de hoje, aí assim, 13 milhões de pessoas desempregadas, todo mundo empreendendo, todo mundo acha que é capaz de fazer tudo, muita gente inexperiente, ocupando espaços que, assim, existem, mas você precisa usar a sua reputação a seu favor. Então, é pegar depoimento em vídeo, é pegar depoimento na internet, é perguntar se você pode dar como referência, é pedir indicação. Eu costumo dizer, inclusive, o seguinte, o melhor feedback que um cliente pode dar pra gente, sabe? Não é só o elogio. O elogio é bom, é bacana, eu adoro. Mas é recompra ou indicação. Hoje de manhã tinha uma menina assistindo a minha palestra, que foi a Lígia, e ela assistiu minha palestra, sei lá, uns 6 anos. Eu era divorciada, meu Deus, 6 anos. Em Ribeirão Preto ela assistiu minha palestra. A gente ficou se conectadas pelas redes sociais, e hoje ela foi assistir minha palestra de novo. Eu falei, puxa, que legal, né? Que isso significa que é uma recompra. Você viu uma vez e fez questão de ver de novo. Então, isso é um mega de um feedback. Eu ainda brinquei, ele faz um post depois, né? Coloca quais foram as suas principais percepções. Porque, gente, isso aí não é rasgar elogio. Não tem que ter vergonha de fazer isso. As pessoas, quando me compram, elas me compram pelo que elas ouvem as outras pessoas falando de mim. Então, não é o que você fala. Porque você é que nem filho. Nosso filho é sempre mais lindo, mais cheiroso, mais obediente, mais tudo. Né? Mas assim, é a opinião dos outros, vale muito. Então gerencia o seu legado, né? Anota nome, telefone, investe numa planilha de CRM, seja no Excel, cara, seja no caderninho, seja comprando um Cia Pipe Drive, um Salesforce, qualquer coisa dessas, mas assim, gerencia o seu legado.
né? Essas pessoas com as quais você se conecta, pelas quais você passa e que você impacta de alguma forma positivamente, elas são muito importantes. E as que você não impacta positivamente, elas também são importantes para que elas possam te dar feedback, para que você continue nesse processo de melhoria contínua. Então eu costumo dizer que essa nona dica ela é muito importante, porque a gente esquece disso no meio da confusão. Ah, vendi, entreguei, cobrei, pagou, foi, acabou. Não, cara, uma venda gera outra venda, né? E a gente às vezes tem vergonha de pedir esse tipo de reconhecimento público, e ele é extremamente importante para que o nosso negócio tenha prosperidade. Os nossos clientes, eles são de fato os nossos melhores ativos, inclusive nesse sentido, beleza? E a 10ª e última dica, né, que foi das que eu dei lá no Fórum Empreendedoras, discipline-se a vender. Então, um dos motivos das pessoas não venderem é a falta de tempo. Então, assim, galera, na boa, coloca na agenda, né? Então, não adianta só produzir. Você precisa também ter tempo para vender. E quando eu falo vender, eu tô falando de você prospectar, eu tô falando de você se relacionar, eu tô falando de você cobrar, eu tô falando de você demonstrar, eu tô falando de você, de tudo isso, né? De todo esse processo. Você tem que dedicar um tempo a isso. Então coloca na agenda algumas horas por dia, 1 hora por dia, um dia na semana. Mas assim, não adianta nada você ter o melhor produto, não adianta nada você ter o melhor serviço se você não tiver tempo para vender. Não faz sentido, isto é insano, tá? Isso é esquizofrênico. Então, assim, se você quer que o seu negócio cresça, se você quer que o seu negócio apareça, se você quer que seus resultados sejam consistentes e sustentáveis, você vai ter que dedicar um tempo para fazer a venda. Eu não tô falando de fazer marketing, eu não tô falando de fazer post na rede social, eu não tô falando de fazer live, eu tô falando de vender, de pegar a pastinha, pegar o produto, ir pra feira, ir pra exposição, fazer no telefone, né? Ir na casa da pessoa, receber a pessoa na sua casa. Você precisa ter um tempo para vender. É fazer follow-up de proposta que foi enviada. É de vez em quando pegar aqueles clientes que não compraram, tentar entender o motivo disso. Isso é venda. E você precisa dedicar uma parte do seu tempo a isso. Se você não dedicar o seu tempo a isso, se você não tiver disciplina para isso, galera, aí não tem jeito. Então, assim, essas foram as 10 dicas, né, que eu trabalhei na palestra de hoje. Eu queria compartilhar isso com vocês, depois eu vou salvar o vídeo, vou colocar ele lá no YouTube para quem quiser também tá ele disponível. Então, empodere-se para vender, para com esse negócio de ter vergonha, para com esse negócio de timidez. Prepare-se, cara, se preparar é fundamental, conhecimento é a base, você precisa conhecer o mercado, o cliente, você precisa investir em marketing, você precisa ter seu checklist, você precisa conhecer o seu produto, você de fato precisa estar pronto para começar uma venda, porque isso vai te dar segurança. Relacione-se, né, e quando eu tô falando em você se relacionar, eu tô falando em você de fato cultivar relações, não só ficar adicionando pessoas e mais pessoas na sua rede de contatos. Seja uma pessoa relevante, ou seja, conecte-se genuinamente com as outras pessoas. É importante que as pessoas entendam que existe um interesse na pessoa e não simplesmente na venda. Faça perguntas para que você possa personalizar a sua apresentação. Apresente com paixão, lembrando de colocar o porquê, lembrando de caprichar na performance. Negocie com transparência, afinal de contas é muito importante que a gente olhe a venda pela perspectiva do cliente. Cobre com muita elegância, lembrando que, né, a venda passa, mas a sua reputação, ela fica. Gerencie o seu legado, os seus clientes são o seu melhor ativo e é por meio deles que você vai conseguir crescer de forma sustentável e discipline-se para vender. Né? É muito importante que você dedique uma parte do seu tempo a isso. Eu espero, sinceramente, que essa live tenha sido útil para vocês. Eu vou pedir para que vocês marquem pessoas que vocês acham que podem se beneficiar desse conteúdo. Olha lá, eu tentando gerenciar o meu legado, né? Então compartilhem, me sigam no Instagram, porque é uma rede, se duvidar, eu acho que eu tenho uma atuação um pouco mais ágil por lá. Compartilhem com outras pessoas, marquem outras pessoas, comentem, porque isso faz com que esse conhecimento chegue a outras pessoas, para que elas possam de fato se beneficiar deles. Lembrando, gente, vender é uma competência que pode e deve ser desenvolvida, não só pelos profissionais de vendas, mas, né, inclusive por eles, mas também por todo e qualquer profissional que deseja se beneficiar da sua capacidade de influenciar, de vender ideias, porque o mundo, né, é de quem consegue influenciar, o mundo é de quem consegue fazer com que as suas ideias valham, e para isso a gente precisa conhecer o outro, e isso é vender.
É você entender que aquilo que você tem a oferecer, sejam produtos, serviços ou ideias, resolve um problema ou realiza um sonho de alguém. Beleza? Ó, tamo junto, Shalom. Bora bater meta. Cupom de desconto BORA15 lá na Amazon. Marca pessoas, compartilha. Vamos fazer com que esse conteúdo, que eu acho que é bastante útil, chegue a mais pessoas. Beijo grande, gente. Valeu!